Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja em casa, se cuidando, estudando, assistindo, brincando, mas principalmente estudando, e não pode deixar de estudar. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre retas e ângulos. Aula da professora Cirlane, da professora de matemática, a disciplina que vocês mais amam, certo? Eu sei que sim, tá? Vocês dizem que não, mas eu sei que sim. Então, vamos falar sobre ponto, reta e plano. O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional, ou seja, ele não tem um tamanho. Ele não tem uma dimensão, ou seja, uma coisa que a gente possa medir. Um ponto de tantos centímetros, milímetros. Não tem. Ele é adimensional, ele é só um ponto. Representação geométrica. Reta. São conjunto de pontos que não têm curvas. Elas são infinitas para as duas direções. Então, a representação geométrica, nesse caso de retas, é o seguinte. Mas entendam, aqui eu limitei porque o nosso slide ele não é infinito. Então, eu tive que limitar para vocês terem uma noção do que é uma reta. Mas essa reta que está representada, ela cresce tanto para a direita quanto para a esquerda. Observe, usamos letras minúsculas de nosso alfabeto para nomear as retas. Ou seja, quando você escrever uma reta, você vai ter que botar uma letrinha do nosso alfabeto. A, B, C, D, qualquer letra que você quiser. Plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana, que não faz curva e infinita para todas as direções. A representação geométrica é essa, de um plano. Mas lembrem-se, o plano, nós vamos usar letras minúsculas do alfabeto grego para nomeá-las. Ok, no livro de vocês tem qual é o alfabeto grego, tem todas as letras minúsculas. Então, quando você desenhar um plano, para você identificar que plano é esse, você vai utilizar essas letras do alfabeto grego. Retas, semirretas e segmentos de reta. Semirreta é toda parte de uma reta que tem origem em um de seus pontos e é infinita em um dos sentidos dessa reta. Lembra, meu slide não é infinito, mas as retas e semirretas são. Nesse caso aqui, a representação geométrica, por exemplo, aqui no ponto P, ela teve início, né, origem no ponto P, e se estende para a direita, é infinito para a direita, por isso tem a setinha na ponta. Mesma coisa no outro aqui. O Q tem a pontinha no início e ela cresce obliquamente para cima. Por isso a setinha. Todas duas são infinitas. Já no segmento de reta, é a parte de uma reta limitada por dois de seus pontos. Diferente da semirreta, o segmento de reta ele tem os dois pontos para limitar. Vamos ver exemplos, ó. Elas são infinitas para os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas o segmento de reta foi limitado pelos dois pontos, nesse caso A e B. Aqui são mais alguns exemplos de segmentos de reta, tá? De A para B, outro tipo de A para B, de Q para P, de R para S. As semirretas, as semirretas e os segmentos de retas vão ser nomeadas com a letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Então, pode ter isso. A diferença da semirreta e do segmento de reta é esse, que na semirreta você só tem um ponto de origem e o resto é infinito. No segmento de reta, não. No segmento de reta, você tem dois pontos que te delimitam o segmento, ok? Posições relativas entre retas.
As retas R e S são paralelas, pois não têm ponto em comum. São indicadas por R, duas barras, S. Vamos ver a representação geométrica de retas paralelas. Aqui nós temos a reta R e a reta S, e elas são paralelas. Por quê? Porque elas não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, por mais que eu cresça a reta R ou a reta S, elas nunca irão se encontrar. Elas nunca terão um ponto em comum. Já aqui é o outro lado, que elas são as retas A e B, elas são concorrentes, pois elas têm apenas um ponto em comum. Ou seja, eu vou ter esse ponto e nunca mais essas retas irão se cruzar. Só vão se cruzar no ponto P. Somente elas têm apenas um ponto em comum. Então, quando eu tiver um ponto em comum, elas são concorrentes. Quando elas não tiverem nenhum ponto em comum, elas são paralelas. Lembrem-se desses conceitos, pois vamos precisar muito deles daqui para frente. Agora, eu vou falar sobre ângulo. O que é um ângulo? É uma região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. Observe que aqui eu dei dois conceitos de ângulo, ambos estão corretos. Vamos ver a representação geométrica de um ângulo. Observem aqui que eu tenho um lado A, um lado B, um ponto de origem O e um pequeno espacinho entre os dois lados, que está em amarelo. Se vocês puderem observar, esse que está em amarelo é o ângulo. O vértice do ângulo é o ponto O, origem das semirretas. Por que são semirretas? Porque elas são infinitas. Ela começa num ponto e continua infinita. Os lados do ângulo são as semirretas AO e OB. Observe que tem um tracinho embaixo delas que é para indicar semirretas, tá? Vocês vão ter sempre que estar colocando esse tracinho embaixo. E esse ângulo é indicado por AOB. Observem que no O eu tenho um acento circunflexo. Quando eu quero indicar o ângulo, eu vou sempre colocar na letra que representa o ponto onde está o ângulo. No nosso caso aqui, ele está no ponto O. Então, o O é que vem com esse chapéuzinho, digamos assim, para representar que o ângulo está no ponto O. Ainda sobre ângulos. Um dos instrumentos utilizados para medir os ângulos é o transferidor. Observe a imagem de dois modelos de transferidor, o de 360, que é esse completinho, e nós temos ainda o de 180. Observe que qualquer um dos dois é capaz de medir ângulos, certo? Sendo que um é mais completo e o outro só vem, digamos, a metade. Se você tiver em casa qualquer um dos dois, vai poder fazer todas as atividades normalmente, com qualquer um deles. Ainda sobre ângulo, vamos ver como utilizar o transferidor para medir os ângulos. Então, temos esse primeiro exemplo aqui. Então, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor, certo? Aí é o seguinte, observem no transferidor que eu tenho tanto o 0 quanto o 180. Mas nesse caso, como a gente está medindo o ângulo daqui de dentro, nós vamos usar o 0 como referência, certo? Então, eu fui de 0 até 60, ó, estamos utilizando os números de baixo. Então, se eu fui até a abertura 60, isso quer dizer que o ângulo é de quanto? Isso, o ângulo é de 60 graus, ou seja, essa aberturazinha que tá aí em rosa, eu acho, ou laranja, não sei o certo, é de 60 graus, que vai de B até A, ou de A até B.
Próximo exemplo aqui, ó. O ângulo, no caso, ó, o ângulo AOB mede 60 graus e é indicado por mede, abre parênteses, AOB, fecha parênteses, igual a 60. Ó, observem que o Ozinho, né, é o que tem o chapeuzinho, ou seja, é onde o ângulo está localizado. No caso, no O. Já nesse outro exemplo aqui, ó, agora aqui a gente já utilizou o outro lado do transferidor. Vamos ver? Ó, eu já usei que aqui eu comecei do zero, ou seja, eu utilizei os números de cima, ó. Eu fui do A, né, que é do 0 até o B, que o B está localizado no 140. Nós estamos utilizando os números de cima agora, tá? Então, essa abertura no ponto O, que tá aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, eu tenho um valor de 140. Esse é o ângulo formado nesse transferidor. O ângulo AOB mede 140 e é indicado por mede AOB igual a 140. Ou seja, ó, nós utilizamos o mesmo transferidor para encontrar dois ângulos diferentes e em posições diferentes. Porque observem que no primeiro eu comecei da direita para a esquerda. Já nesse segundo exemplo eu comecei da esquerda para a direita. E eu encontrei ângulos maiores. Quer dizer que tem que ser sempre assim? Não, você vai escolher dependendo da situação por onde você quer começar. Mas que com esse tipo de transferidor que eu tenho aqui no desenho, eu posso estar fazendo das duas maneiras. Isso também vai ficar muito a depender do transferidor que você tem em casa. Representação de alguns ângulos. O ângulo de 90 graus, como é que ele é representado? Geometricamente, é dessa forma. Saindo do vermelho que temos aqui e indo até o verde. Isso é um ângulo de 90 graus. O giro de 1/4 de volta representa um ângulo reto. Lembra, alguns ângulos têm um nomezinho especial, tipo o ângulo de 90. O ângulo de 90 a gente pode estar falando às vezes assim, ângulo reto. Quando eu falar para vocês, eu utilizei um ângulo reto, você já tem que ter em mente que é o ângulo de 90 graus, certo? É só ele que é chamado de ângulo reto, tá? Não tem outro número que seja chamado de ângulo reto, só o de 90. O ângulo de 180 graus. Saiu aqui do verde, nesse caso, e foi até o vermelho. Então, quando eu tenho um giro de 1/2 de volta, representa o ângulo raso. Ou seja, é a metade desse círculo. Eu tenho um ângulo raso. O ângulo de 180 sempre vai ter esse nome de ângulo raso. Ângulo de 45 graus. Saiu do vermelho para o verde. Esse pontinho aí é a abertura de um ângulo de 45 graus. O que ele representa? O giro de 1/8 de volta é um exemplo de ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor que 90 graus, certo? Então, por que eu disse que é um exemplo? Porque eu tenho outros valores que também são ângulos agudos. Por exemplo, o de 60 é um ângulo agudo, porque é menor que 90 graus. Ângulo de 270 é 3/4 de uma volta, ó, saiu do vermelho até o verde. Essa setinha toda representa o ângulo de 270 graus. Ou seja, um giro de 3/4 de volta. Não tem nome específico para ele, é apenas um ângulo. O ângulo de 135 graus. Então, é um giro de 3/8 de volta e é um exemplo de ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior
que 90 graus. Ou seja, passou de 90, 91, 92, 93 e assim sucessivamente. Até chegar no 179. É um ângulo obtuso, porque o 180 a gente sabe que é um ângulo raso. Ângulo de 360 graus. É uma volta completa. Esse giro é de uma volta completa, representa o ângulo de 360, ou seja, saiu e voltou para o mesmo lugar. Ângulo completo de 360 graus. Então, as atividades de casa hoje são as seguintes. Como o capítulo é pequeno e era basicamente isso que tinha para passar para vocês, as atividades têm do livro didática, são poucas questões, não são tantas questões assim não, 6 questões, outra que só são duas e uma que é 5. Tranquilo, dá para vocês fazerem, leiam o que tem no livro de vocês também, para tirar mais alguma dúvida que ficou, que eu acho que não ficou muito não, porque eu fui bem clara, mas se tiver dúvida, leia também o livro de vocês, que vai ajudar bastante. E do livro de atividades, tem da página 50 a 55. Todas as questões. Nossa, tia, mas é muita coisa. Não. Só são 19 questões e não são tão grandes assim, não. Dá para vocês resolverem. Precisa correr igual um desesperado para fazer? Não. Vai fazendo com calma, vai tentando, vai treinando, pega ali uma horinha, faz as atividades, aí depois vai fazer outra coisa, depois volta para fazer. Mas dá para vocês fazerem tranquilamente. Qualquer dúvida, ainda podem me chamar na plataforma. Procurar ver alguma coisa que eu não falei ou que você ficou na dúvida, pode estar chamando na plataforma. Então, por hoje era isso. Muito, muito obrigada. E não se esqueça, fiquem em casa. Fiquem bem. Até a próxima.